Aos irmãos, ele disse, Perantinópolis, auxiliares da igreja que estão conosco, a toda a igreja, e aos amigos também, que nos dão o privilégio de estar conosco, dentre muitos, Patrícia, Manuel, que estão aí, que Deus os abençoe. Tiago, o capítulo é o de número 4, leiamos mais outra vez. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Vamos meditar nesse texto. Eu peço em nome de Jesus que os irmãos não conversem, tanto quanto seja possível. Não se locomova, a não ser que seja algo muito sério. E por favor, não converse. Por favor. O tema da nossa festividade é outra vez. É esse o tema. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará para vós. É possível que, como pregador, às vezes, muitos sejam tentados por causa do estilo da festividade. O nome, Conferência Pentecostal. Às vezes o pregador seja tentado a falar sobre um assunto que entenda que é sobre avivamento, como batismo no Espírito Santo, ou outro que ache que é mais pentecostal que outro. Todavia nós sabemos que o despertamento, o avivamento, é gerado em nós exatamente pela palavra do Senhor. E nesse particular, é quase impossível encontrarmos um texto mais pentecostal do que esse. Até porque todos nós somos pentecostais, pois essa é a nossa doutrina, a nossa igreja. E às vezes alguém pode pensar que ser pentecostal é somente estar gritando, pulando, falando em línguas, se bem que tudo isso é bom. Mas não é só isso. E ainda mais quando hoje é o dia voltado especificamente ao círculo de oração, embora toda a igreja e amigos não crentes estejam presentes, ainda parece ser mais propício assim as pessoas pensarem, fazer algo que mova com o povo.
não é esse o nosso propósito, a não ser expor a palavra de Deus, conforme nos está proposto, e entendemos piamente que uma vez nós atentando para essas verdades escritas que temos lido, todos, se as cumprirmos, estaremos avivados. Tiago escreve às tribos que estão dispersas, e os irmãos já estão ouvindo sobre o texto desde sábado, sabem que ele é meio-irmão de Jesus, sabem que a carta foi escrita a estas 12 tribos, é o primeiro versículo que fala acerca disto. Eles estavam dispersos e certamente por causa de perseguições que haviam naqueles dias, mas mesmo em meio à dificuldade, Tiago está a escrever, e essa carta está em nossas mãos, significando também que, embora vivamos momentos difíceis, essa mesma palavra é atual para a vida de cada um de nós. E parece-nos que foi escrita exatamente só para essa festividade, devido à sua atualidade para os nossos dias. E aqui está escrito um questionamento: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Quantos de nós não nos questionamos? Guerras e pelejas entre o povo de Deus. E é possível que alguém que ainda não fez a decisão por Cristo, às vezes passe em sua mente que aqui é um local de pessoas perfeitas. E não é. São pessoas imperfeitas. Os perfeitos já estão na glória. Mas nós estamos na luta por essa perfeição. E a luta por essa perfeição não nos dá o direito de viver imperfeitos propositalmente. Até porque temos o Espírito de Deus, temos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4, 11 e 12 que o Senhor deu à igreja pastores, evangelistas, profetas, apóstolos. Em uma tradução diz mestre, outra doutores, para o aperfeiçoamento dos santos. Observe que a Bíblia chama de santos, mas diz que estão sendo aperfeiçoados. Somos santos não por nossas atitudes, mas porque Deus nos tirou do mundo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas estamos caminhando, trilhando esse caminho de perfeição. Estamos trilhando esse caminho de aperfeiçoamento, onde o Senhor está trabalhando a nossa vida. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, nos esforçarmos para estarmos em todos os trabalhos da igreja, porque nesse período já encerrando uma pandemia, que é uma pandemia muito inteligente, fora da política, ela ataca terrivelmente, mas na política ela não ataca ninguém, e quando passa a política ela já sabe que terminou e volta a atacar de novo. É um negócio incrível. E aí nós andamos no shopping, nos supermercados, nos mercados, na padaria, em todo lugar. Mas na igreja não, porque quem sabe olha como se aqui fosse um propagador do vírus. Se Deus nos livra em todos estes outros lugares, Deus também nos livrará aqui. E se for propósito de enfrentarmos coisas como essas, enfrentaremos aqui, ali ou além, mas enfrentaremos. Porque conhecemos pessoas que desde que souberam não saíram mais de casa para nada. E lá dentro de casa adoeceram. Então, esse não é o problema. É verdade que precisamos, devemos e temos que tomar todos os cuidados. Todavia, existe um vírus pior do que este.
Covid-19, é o do pecado. E Paulo disse que por causa disto há entre vós muitos doentes, outros que estão fracos, e tem outros que já morreram. E João 5:25 diz deles que estão mortos vivendo. Eles estão se locomovendo por aí, mas espiritualmente eles já estão desligados de Deus. Tem Bíblia de crente, jeito de crente, está na igreja dos crentes, não faltou nenhum dia da festa até aqui, mas está morto. E o desejo de Deus é ressuscitar. E o hino que acabamos de ouvir está dizendo: menino, levanta. Menino, toma uma decisão. Mas pode ser também menina, pode ser criança, adolescente, jovem, adulto, ancião. Irmãos, nós estamos trilhando o caminho para o céu. E Tiago continua dizendo: porventura não vem disto? Ele pergunta e agora ele dá algumas sugestões, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Geralmente, quando se fala de tentação, por causa da irresponsabilidade espiritual, as pessoas já jogam tudo para o inimigo. E cadê a minha e a sua responsabilidade cristã? Cadê o meu e o seu compromisso com Deus? Cadê a nossa fundamentação na palavra que Cristo disse? A palavra do crente é assim, sim, não, o que passar disso tem procedência maligna. E Tiago também chega a afirmar essa mesma verdade aqui em Tiago 5:12. E Tiago 2:12 ele diz: do jeito que você fala, é o jeito que você deve viver. E ao olharmos para esse texto sagrado, ele diz: porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, porque às vezes há pessoas na igreja pensando só em si mesmo e em nada mais, só em deleitar-se em tudo quanto Deus lhe tem proporcionado. Canta para aparecer, prega para aparecer, está à frente de um departamento para aparecer, só fica submisso se for para aparecer. Se não for para aparecer, não está nem aí para o que está acontecendo, porque afinal de contas não tem um cargo, não tem um nome e acha que não tem responsabilidade quanto a isso. Mas o mesmo texto diz assim: que nos vossos membros guerreiem. Independentemente de onde nós estivermos no corpo, todos nós somos um membro. E Paulo diz em 1 Coríntios 12:22 e 26, sem interessar o tamanho do membro no corpo, ele tem a sua importância. E para todo o corpo estar ajustado, se faz necessário que todos os membros estejam em submissão à cabeça, que é Cristo. E se assim nós não estivermos, poderá gerar problema para todo o corpo. Então há os deleites, que nos membros estava a guerrear. E essa questão de guerra aqui é o seguinte: não importa se vou matar, não importa se vou morrer, mas eu vou fazer tudo para chegar onde eu quero. Se alguém vai se prejudicar, se alguém não vai se prejudicar, isso não é problema meu. Eu preciso chegar aonde desejo. E as coisas não funcionam assim. A Bíblia Sagrada diz que há lugar para todos. Os discípulos chegaram e disseram: Jesus, está feito tudo do jeito que o Senhor mandou, e ainda há lugar. O próprio Cristo diz: é grande a seara, são poucos os trabalhadores. Peça ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. A seara continua sendo grande. Poucos continuam sendo os trabalhadores. De forma que nós precisamos clamar para que mande mais. O texto continua e diz, versículo 2: cobiçais e nada tendes.
desejo, sonhar, projetar é algo normal do ser humano. Sabendo de que as projeções, os pensamentos, os sonhos e planos é do homem. A resposta da boca pertence a Deus. É Ele quem define, decide a vida de um servo e de uma serva sua. Então o plano de querer é uma coisa. A outra coisa é não interessar quem vai se prejudicar ou não, mas a pessoa querer a qualquer custo. Aí é uma outra situação. E Tiago diz: cobiçais e nada tendes. Por quê? Porque a cobiça não era genuína, com verdadeiro propósito, nem pelos meios corretos. A Bíblia diz: sois invejosos. Inveja é exatamente alguém olhar para outrem e pensar que a pessoa está no lugar que deveria ser da outra. É quando eu olho para o meu irmão e digo: meu irmão está no lugar errado. Quem era para estar naquele lugar deveria ser eu. Como é que nós podemos viver numa situação em que nós não nos alegramos com a vitória do irmão? Como é que podemos vivenciar um momento onde a vitória de alguém não é a minha vitória? Uma vez que Romanos 12:15 diz: chore com quem chora e alegre-se com quem se alegra. E às vezes acontece de alguém chorar porque tem alguém sorrindo, e de alguém ficar rindo enquanto o outro está chorando. Tiago continua e diz assim: cobiçosos e não podeis alcançar. Porque às vezes o sentimento não é genuíno, de sonhar, de querer, de desejar. A pessoa quer cantar, por quê? Porque quer mostrar que canta melhor do que outra. Alguém quer pregar, porque às vezes quer mostrar um conhecimento que às vezes nem tem, e nem tem como repassá-lo. Mas de repente tem essas coisas que acontecem no nosso meio. E para quem não serve a Cristo, não tem o costume da leitura da palavra, entenda que a igreja é de Cristo. Nós estamos aqui somente como representantes dela. Nós não podemos pegar no braço de ninguém e dizer: vá para fora, só vai ficar aqui quem eu quero. Não, aqui é uma oficina. Às vezes até a própria igreja diz: por que não tira esse? Por que não joga aquele fora? Alguém está lá fora e não entende, e aí diz assim: eu nunca vou entrar naquela igreja, porque fulano está lá, mas ele faz isso errado, a fulana está lá, eu sei da vida dela, está fazendo isso ou aquilo. Amados, amigos, irmãos, a igreja é de Cristo. E a Bíblia diz no Salmo 101, versículos 6 e 7, que Deus, Ele está procurando os fiéis da terra, sinal de que não é fácil, mas Ele está procurando os fiéis da terra. Ele sabe onde está cada um e Ele sabe quem é que confia nele. Mas a palavra diz também que os que usam de engano não permanecerão na casa do Senhor. Aqueles que andam em caminho reto, eles se aproximarão de Deus. Mas os que andam na mentira serão apartados do Senhor. Isso acontece naturalmente. O problema nosso é porque somos imediatistas. Queremos ver as coisas resolverem-se agora. Enquanto nós temos o agora, Deus tem a eternidade. O nosso dever é orar por este povo, aconselhar à medida que possível e sempre sermos verdadeiros na ministração da palavra. Se as pessoas gostarão, bem. Se as pessoas não gostarão, bem. O que importa é sermos fiéis às Escrituras Sagradas e sabermos se Deus está se agradando de nós. E sabendo que é o Espírito de Deus quem leva a palavra às pessoas. E é Ele quem gera no povo o arrependimento, o conhecimento do pecado, da justiça e do juízo. E quando a palavra de Deus é ministrada de uma forma em que todos entendam, cada pessoa entende e sabe onde a palavra serve a ele ou serve a ela. Todavia, eu sempre digo que há pessoas que vêm para um culto como esse, trazem uma pá. Terminam o culto, eles estão suados, cansados e secos.
porque toda palavra que vem, ele fica rodando a cabeça igual uma barata tonta, dizendo: essa palavra é para fulano, Beltrano não veio hoje, essa aqui é para ele. Deus não é doido, e ele não fala com quem não veio, ele só fala com quem está aqui. Nós devemos vir a um culto como esse e trazer uma enxada. Isso aqui é para mim, mas isso aqui também é para mim também. Naquilo que eu estou errado, eu procuro me corrigir diante de Deus, porque está dizendo: tornai-vos para Deus, e Ele se tornará para vós. E naquilo que eu não estou errado, o Senhor está dizendo: tenha cuidado para não cair no erro. Todavia, nós viemos esta noite aqui para ouvirmos Deus falar, e mesmo que o pregador não diga assim diz o Senhor, mas a Bíblia já está dizendo o que o Senhor está dizendo, e Deus está falando conosco. O texto sagrado diz aqui: cobiçosos, não podeis alcançar, combateis, guerreais, nada tendes, porque não pedis. Os nossos esforços humanos são pobres e pouco diante daquilo que Deus tem e pode fazer por nós. Alguém chegou na igreja e acha que ainda não tem uma posição, porque ninguém fala dele ou dela para o pastor. Às vezes alguém já suou a camisa e se esforçou ao máximo, e de repente diz: esse pastor não me vê, a irmã do círculo de oração não me vê, tanto que eu me esforço. Você não sabe que o reino de Deus é diferente do reino dos homens? No reino de Deus, o que não se vê aqui é visto e recompensado lá. No reino de Deus, o que é visto aqui, lá passa despercebido. No reino de Deus está escrito que até quando você entrar no teu quarto e fechar a porta, o Deus que vê em secreto, Ele te ouvirá e Ele recompensará. O problema nosso é que nós estamos atrás de coisas menos de nos tornarmos para Deus. Isso nos tem atrapalhado muito. Se o nosso propósito fosse tornar o nome de Cristo conhecido, certamente Ele poderia até fazer o nosso nome conhecido. Mas nós queremos que nós sejamos conhecidos sem nos interessarmos que Ele seja. Que o reino dEle engrandeça. Que a igreja dEle seja edificada. Que pessoas que ainda não servem a Cristo venham para Ele. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 3, começa dizendo: pedis e não recebeis. Ora, se o versículo 2 encerra dizendo: não tendes, porque não pedis. Aí o versículo 3 começa dizendo: pedis e não recebeis. Pede ou não pede? É porque para Deus, pedir da forma errada e com propósito errado é a mesma coisa de não pedir. Porque Deus não ouve. Ouvir que eu digo para atender. Porque os ouvidos do Senhor não estão agravados para não ouvir. A mão do Senhor não está encolhida para não abençoar. Mas está escrito que as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas transgressões separam o homem de Deus. Logo, pedir a Deus, mesmo que seja a coisa certa, com o propósito errado, é a mesma coisa de nada pedir. O que você está pedindo para Deus? O que está movendo o teu coração a pedir o que estás pedindo? Tem como propósito a glorificação do nome dEle? Tem como propósito que vidas se rendam a Cristo? Tem como propósito de que a noiva dEle, a igreja, seja edificada? Tem esses fundamentos, pelo menos para início? Não os tem? Então reveja os seus pedidos, se você pode fundamentar nisto. Versículo 3: porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A expressão é de que alguém está com inveja de outrem. E às vezes alguém, até por não ter atenção, comprou um carro novo e até passou pelo irmão e não viu
E de repente ele diz, eu também compro o meu. E no dia que eu passar, eu vou deixar para passar por ele bem perto da lama, que é para jogar nele. Viu aí? Nem buzinou para mim. Mas um dia eu compro o meu. E quando eu passar, eu deixo só poeira para ele. Tudo errado. Hoje eu estou aqui, está me pisando. Mas amanhã também eu estarei em um lugar alto. E eu vou pisar tanta gente. O propósito de Deus nunca foi esse. Sempre que Deus confere algo a um servo e a uma serva sua, Ele está em vistas de que este servo e esta serva de Deus abençoe a todos os demais que estão em sua volta. Deus não nos dá nada pensando em nós na centralidade, mas Ele sendo o centro e o seu povo sendo beneficiado por aquilo que Ele concede a nós. A Bíblia Sagrada, baseado nisto, versículo 4, usa uma palavra dura. Se você está com uma linguagem mais suave, revista e atualizada, ela diz infiéis. Mas nós estamos com a revista corrigida e uma maior parte utiliza essa, diz adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Adultério para nós, de grosso modo, seria um homem relacionar-se com uma mulher que não é sua, uma mulher relacionar-se com o marido que não é seu. E no tempo da lei, isso sendo pego, tendo as testemunhas, levando ao juízo da cidade, essa pessoa seria apedrejada e morta, depois de julgada. Pastor, mas hoje nós estamos no tempo da graça, hoje as coisas são light. Paulo diz em Gálatas 5:13, não useis da liberdade para dar lugar à carne. Jesus chega dizendo no tempo da graça, em Mateus 5, 22, 27, 28, que se qualquer pessoa atentar com um olhar impuro para outro, no seu coração já adulterou. A palavra adultério na Bíblia Sagrada é algo tão forte que fala de adultério dos ouvidos, dos lábios, dos olhos, da mente, do coração. Às vezes a pessoa está dentro do carro e diz, não, o carro é meu, eu estou sozinho, eu posso ouvir o Roberto Carlos. Você é crente? Não pode. Você cai nessa palavra, adúltero. Se de repente olhar uma mulher ou um homem e o ver despido sem que seja o seu marido ou a sua esposa, também é adúltero e adúltera. E há pessoas que não nasceram de novo e não podem olhar uma pessoa, por mais que esteja vestido dos pés à cabeça, porque consegue visualizar o outro sem roupa. Mas aí do outro lado tem uma pessoa que tem um espírito de lascívia, luxúria, que faz com que o seu corpo faça de tudo para chamar a atenção de outrem. Aí já é uma outra situação. É alguém que está defraudando o outro, despertando interesse, que não pode realizá-lo satisfatoriamente no momento, de uma forma legal. Então as coisas apertam um pouco mais. Porque se alguém não nasceu de novo e é carnal, e não consegue ver uma pessoa de uma forma normal, natural, se não se arrepender, morrerá e perderá o tempo que gastou vindo para a igreja. Mas se uma pessoa tem prazer em despertar isto, essa expectativa em outrem, também passará pela mesma situação. E o que dizer agora de tantas coisas que vemos diariamente? As pessoas não postam um versículo, não postam uma festa como essa, não postam nada disto. Mas de repente estão numa praia e postam de fio dental.
de repente estão em uma praia, você vai para onde quiser. Eu estou falando da exposição do corpo, que as pessoas fazem como se fosse uma naturalidade. Às vezes estão tocando aqui e bonito, glória a Deus por isso. Mas às vezes podem ir a uma rede social e tocarem músicas mundanas, músicas profanas. E a Bíblia diz, é Tiago quem fala, da mesma fonte não sai água amarga e água doce. O próprio Cristo disse, ou você serve a Deus ou serve a Mamon, porque não tem como servir a dois senhores. Josué também falou, vocês decidam, eu já estou decidido, eu e a minha casa nós vamos servir a Deus. Jeremias disse, só tem dois caminhos, serve a Deus ou serve ao mundo. Elias disse, se vocês quiserem ir atrás de Baal, pode ir, mas eu vou servir a Jeová, e quem quiser ficar comigo, vamos servir a Jeová. Amados irmãos, é um tempo em que nós precisamos e devemos decidir, para que não sejamos adúlteros perante Deus, até porque a igreja é considerada a noiva de Cristo, e a noiva aos moldes do tempo bíblico, tanto o noivo quanto a noiva, eles não viviam maritalmente, mas eles tinham a obrigação e o dever de viverem em fidelidade um para o outro, como se já fossem casados. E é por esse motivo que a igreja é a noiva de Cristo. Logo, nós devemos estar voltados e devotados única e exclusivamente a Deus. Eu sei que hoje tem igreja para tudo quanto é gosto, tem igreja para o que você quiser e para o que quiser fazer, mas a igreja de Cristo, ela é única, e a igreja de Cristo, ela é pautada na Bíblia Sagrada. A igreja de Cristo, ela não precisa de tatuagem, porque ela já tem as marcas de Cristo. A igreja de Cristo, ela não precisa da exposição do corpo, porque o corpo do nosso Cristo foi exposto na cruz do Calvário. Rasgaram as vestes dele e o expuseram à vergonha, mas foi por sua e por minha causa. A igreja de Cristo, ela não precisa andar aos moldes do mundo, porque esse contexto aqui de mundo é exatamente o sistema maligno que nós estamos vivenciando nesses dias e sendo tentado por ele dia após dia. Que mundo é esse? Lucas 20:35 fala do mundo vindouro. A gente precisa contextualizar. Fala de eternidade. João 3:16, Deus amou o mundo. Fala da humanidade. Você, eu, nós. João 16:15 fala do mundo, planeta, cosmos. Não os peço que eu os tire do mundo, peço que os livre do mal. Agora, 1 de João 2:15 diz, não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Aí fala do sistema. Do sistema pervertido, que talvez você pode apontar a vida de um homem ou de uma mulher, que pode estar aqui errado, mas que talvez você vendeu o seu voto, ou que você comprou, e não importa quanto foi, você é adúltero e adúltera. Que autoridade nós temos para falar de político, se nós nos corrompermos também? Pessoas que demoram 4 anos para fazer uma reforma na casa e acham que isso é muito natural. Pessoas que não têm um pingo de vergonha de dizer, e aí, o que foi que tu ganhou para votar em fulano? Eu só voto por tanto. Quanto é um direito de cidadania, e que você deveria honrar o nome de Cristo, porque você faz parte de uma igreja, e a Bíblia Sagrada não coaduna com essas coisas erradas. Lucas 17, Cristo disse, olha, é impossível que não haja escândalo, mas ai de por quem vier. Nós somos observados. Quem você nem imagina que lhe conhece, lhe conhece. Quem você nem imagina que está lhe observando, sabe o teu nome, sabe o teu RG, sabe onde você mora, sabe o que você anda praticando. Independentemente de você conhecer todas as pessoas dessa cidade, mas por ser luz e estar na igreja, alguém está olhando para você. E às vezes não é que a pessoa não queira ser crente, mas diz assim, eu não vou para aquela igreja por causa de fulano, de Beltrano. Não é por isso, é porque eles não querem vir, mas usam como desculpa a sua vida.
Ao invés de nós sermos ponte para chegar a Cristo, nos tornamos barreiras intransponíveis. Adúlteros e adúlteras, porque as pessoas estão amando mais o mundo do que a Deus. O que as pessoas vão dizer de mim? O que vão achar de mim? Ninguém pergunta o que meu Deus está achando de mim. É porque na faculdade é assim. É porque no trabalho é assim. Se eu não fizer assim, eu perdo meu trabalho. Gente na igreja, casado, tendo marido, tendo esposa, atrás de um benefício do governo, que tem a coragem de dizer que não é casado, fazer toda uma declaração como se não tivesse, por causa de um benefício, vivendo em uma vida de mentira. Isso são portas que são abertas para o inimigo, para destruir o teu lar, porque tudo que o inimigo quer nesses dias é destruir lares. Uma vez lá destruído, o divórcio entrando, tem crianças prejudicadas, tem uma sociedade prejudicada, tem uma sociedade prejudicada, tem uma igreja prejudicada, e as pessoas não pensam nestas coisas. É por isso que Tiago parece ser duro, mas ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Eu não sou louco de perguntar: quem é que quer ser inimigo de Deus? Todo mundo aqui quer ser amigo de Deus e todo mundo quer morar no céu, mas nem todo mundo está disposto a renunciar o mundo com os seus prazeres e as suas oferendas, e elas são muitas. Mas se nós estamos com Cristo, nós precisamos fazer uma decisão, e esta decisão precisa ser hoje, porque nós não sabemos quanto tempo temos de vida. Você está sem ceiar há tanto tempo, sabe por quê? Porque a ceia é uma simbologia da comunhão que eu tenho comigo, com o meu irmão e com Deus a quem sirvo. E você há tanto tempo não ceia, sabe por quê? Porque a tua consciência não tem paz, o teu coração não tem paz, a tua consciência diz que você está errado. Até quando viverás nessa vida de adultério? Até quando viverás nessa vida de desobediência? Tem outros que vão mais além. Eles metem a mão no prato, pegam o pão e pegam o vinho. Uns lançam debaixo do banco, outros ficam por ali e terminam ingerindo. Mas ele sabe, a consciência diz: você está errado, você está errado. Alguém inventa de beber na hora da ceia porque quer fugir do compromisso. Sabe por quê? Porque essas pessoas não estão bem. E de repente ouve uma palavra como essa, aí faz biquinho, sai chateado. Eu não gostei do pregador, até aqui a festa foi boa, agora hoje não prestou. Azar seu, eu não vim aqui para lhe agradar e também não pretendo lhe agredir, mas eu preciso ser fiel ao que a palavra de Deus nos propõe. O texto diz, versículo 5: se você não está bem, você é inimigo de Deus. E nunca teve um inimigo de Deus que permanecesse de pé. 5. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Esse versículo é de difícil interpretação. Nós estamos com uma tradução clássica. Alguém está com a NVI, Nova Versão Internacional, outro com a linguagem de hoje, que são linguagens mais atuais. A linguagem de hoje bem popular. A linguagem Nova Versão Internacional, que é talvez um ponto de equilíbrio, enquanto revista e corrigida, revista e atualizada são clássicas. E essas outras traduções citadas em NVI, linguagem de hoje, coloca esse espírito com E minúsculo. Sendo assim, espírito com E minúsculo, está falando do espírito do homem, que ele pode se corromper. Segundo aos Coríntios 7:2, está lá, o espírito do homem pode se corromper. Agora, se fala do Espírito de Deus como essa que nós estamos aqui, aí uma outra circunstância. Então, para que ninguém se confunda com isso, nós lançamos as duas interpretações. O Espírito de Deus tem ciúmes de vós. Sendo o Espírito de Deus, na tradução, então
É porque esse Espírito de Deus com ciúmes aqui é a questão do zelo, do cuidado, da proteção. É por isso que nos trata assim. É por isso que quer nos ver bem. E às vezes fala conosco de forma que nós não compreendemos. Se é o espírito do homem, aí vem a outra questão. É porque o espírito do homem é mau mesmo. E vem com esse espírito de ciúme, que é algo que tem destruído vidas, lares, igrejas e assim sucessivamente. Eu gostaria de dizer isso para o mundo inteiro ouvir. Se Deus te escolheu para um propósito, o lugar é seu. A não ser que você diga não quero, não aceito, e Deus não te obriga. Agora não existe essa questão de você tomar o meu lugar e eu tomar o seu lugar, porque na obra todos têm o seu devido lugar. Eu acho lindo isso, e eu falo sempre para os obreiros que são nossos amigos, por exemplo, o pastor presidente. Eu amo quando o meu pastor está na igreja. Por quê? Porque Deus dá graça pastoral apenas para o líder. Se Deus um dia te escolher para liderar, você pode botar o homem que administre melhor no mundo, pode botar a pessoa que mais prega no mundo. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque a graça pastoral para liderar, Deus só dá ao líder. Isso é tão incrível que o crente passa lá na porta, aí já olha aqui, e quando vê a cadeira desocupada, diz: meu pastor não foi para a igreja. Vixe, o culto hoje é sem graça, o pastor não veio para a igreja. É incrível isso. Ah, mas está fulano, está Beltrano. Sim, pode estar quem tiver, mas meu pastor não está. Tem espaço para a gente preocupar com isso? Não tem, irmão. Cada um tem o seu lugar. Cada um Deus usa de uma forma, de um jeito. E o nome de Deus é glorificado na nossa vida. Aí o texto prossegue e Tiago explica assim, versículo de números 6. Antes da maior graça. Então, tudo indica que o texto às vezes nos propõe ser o espírito do homem. Porque dá graça, como é que dá graça ao espírito de Deus? Bem, prosseguimos. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Deus não gosta de orgulhoso. Toda vez que Cristo vê um orgulhoso, ele lembra de Satanás. Pois foi ele quem disse: eu subirei, eu me assentarei, eu colocarei o meu trono. Ele sempre queria estar acima. E por isso foi destituído. Criado e feito anjo de luz, mas decidiu viver uma vida de rebeldia. Colocando para nós o exemplo que nós precisamos não ser rebeldes. É aí onde eu volto e digo que adianta você pular aqui e gritar e chegar em casa e não honrar teu pai e a tua mãe. Que adianta você pular aqui, gritar, falar em línguas e não honrar o líder que você está a trabalhar com ele, seja na congregação, seja aqui no ministério pastoral. Porque às vezes hoje as pessoas estão escolhendo quem é que respeitam. Você está aqui há 50 anos, mas nunca quis nada com a vida espiritual. Chegou alguém ontem, Deus já honrou, já está no ministério. Aí chega, coloca para dirigir, para lhe orientar lá na congregação. Você já diz: eu não vou obedecer ele, que ele não é meu pastor. Se o pastor, na direção de Deus, o escolheu e o enviou para lá, ele pode ser banguelo, ele pode ser analfabeto, ele pode ser doido. Mas se foi escolhido, se a igreja orou por ele, ele está com autoridade lá para cuidar de você. E quando você o honra e respeita lá, você está honrando e respeitando a Deus. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel 8, versículos de número 3 a 7, que quando Samuel foi rejeitado e ele foi choramingar à presença do Senhor, o Senhor disse assim: não te preocupa com isso, Samuel. Eles não rejeitaram a ti. Eles rejeitaram a mim, que te escolhi. Faz do jeito que eles estão querendo.
Eles não querem um rei, dá um rei para ele, escolhe. Agora vai ser assim. E disse como seria, e como disse, aconteceu. Irmãos, nós não respeitamos a pessoa pelo tempo de crente que tem, se nós achamos que ele sabe ou não. Nós o respeitamos porque a palavra de Deus orienta assim, e nós o respeitamos porque foi escolhido para aquele fim. Não importa a idade, o tempo de crente, mas a submissão à palavra de Deus, nós precisamos entender desta forma. Versículo 6: portanto Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Quem se humilha, o Senhor exalta e abençoa. É assim que Ele faz. E humildade não é você andar rasgado, não é andar metido a besta. É porque eu sou nada, eu sou nada. Deixa de besteira. Humildade é você saber o seu lugar e se colocar no seu lugar. E saber que o dono da igreja é Cristo. E nós nos submetemos a Ele, submetendo aos nossos líderes e aqueles a quem Deus levantou sobre a nossa vida como autoridades para cuidar de nós. Será que é difícil de compreender isto? Está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro, tu te sujeita a Deus. Segundo, tu resiste ao diabo e ele foge. Sujeitar-se a Deus é colocar-se em total disposição a Deus. Porque o povo é muito fácil de ser levado. De repente alguém chega aqui e diz: levante o pé, vamos machucar aqui a cabeça de Satanás. Tu acha que Satanás é doido para botar cabeça debaixo de pé de crente? A Bíblia diz em Romanos 16, 20: em breve será esmagado Satanás debaixo de vossos pés. Mas é em breve, não é agora. Aí levanta um monte de besta ao pé. Bora, baixa. Eu machuco mesmo, machuca nada, tu está arrebentado. O inimigo é sagaz, ele é astuto, ele é perseverante, é inteligente, e ele vai te aguardar o momento que você vacilar. É por isso que eu preciso e pareço ser claro nesta noite. Se você vacilar, Satanás ceifará a tua vida. Um segundo depois de você passar para a eternidade, você estará arrependido de todos os prazeres que você viveu nesta terra. A realidade do inferno é algo cruel. Jesus encontra um gadareno e havia uma multidão de demônios nele. E Jesus disse: sai. E eles disseram: deixa eles entrar nos porcos. Eles preferiam entrar nos porcos a voltarem para o inferno. E olha que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Como pode um crente ouvir a palavra de Deus diariamente e viver uma vida que ele e ela sabe, tem consciência que se partir do jeito que estão, mesmo ouvindo uma mensagem clara como essa, eles irão direto, sem fazer curva, para o inferno? Porque não existe outro caminho, ou é céu ou é inferno. Não existe reencarnação, isso é mentira. Não existe purgatório, isso é mentira. Não existe sono da alma, isso é mentira. Não adianta chamar pastor para orar depois que morreu. A gente faz o culto fúnebre visando as pessoas que estão lá vivas serem consoladas pelo Espírito de Deus e advertirem acerca da eternidade, mas não para colocar ninguém no céu. Quem prometer isso está mentindo, e quem é mentiroso é filho do diabo, porque o diabo é mentiroso, é pai da mentira, e toda vez que fala da mentira, fala do que ele é próprio. Não adianta acender vela para a alma de ninguém, porque a Bíblia não tem nenhum versículo bíblico que dê respaldo a estas coisas. São tradições e tradições mentirosas. Jesus, quando estava na terra, ele disse assim: é eu quem sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em treva, mas já tem a luz da vida. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo,
pastor, é porque eu não resisto uma mulher. Pois está ruim, porque tem mais mulher no mundo do que homem. Pastor, é porque eu não resisto um macho. Pois está ruim, que tem, está meio complicado, mas tem alguns ainda. Tem alguns. Pastor, aqui tem uma maldição na minha família. Qual é? É porque os homens gostam de mulher. Não, isso é bênção. Maldição é se fosse o contrário, os homens gostando de homem. Mas de mulher. Não, é porque tem uma maldição na minha família. As mulheres gostam de homem. Não, também é bênção. Agora só que você tem que se controlar para o tempo certo, com a pessoa certa, da forma certa, do jeito que Deus quer. O problema é que as pessoas não querem mais ter controle, porque é viver do jeito que o mundão está aí. E a Bíblia diz, adúlteros e adúlteras. Pastor, é que eu não tenho força, eu fico todo me tremendo. É porque tu não lê a Bíblia, tu não ora e tu não consagra a vida. Todo homem e mulher de Deus é tentado. E quanto mais se aproxima de Deus, mais é tentado. Porque o alvo do inimigo é levar uma multidão para o inferno. E se há um homem na terra, há uma mulher na terra, em que está influenciando outros, esse é alvo de ataque direto de Satanás. Mas é Deus quem dá graça, antes da maior graça, porque ele resiste ao soberbo, mas ao humilde ele exalta. Está escrito aqui, nós acabamos de ler. A conversa é a mesma. Pastor, eu fracassei porque eu estava fraco. Pecado não é vitamina para ninguém. Ezequiel 7,13. As vossas iniquidades não fortalecem a vossa alma. Pastor, estou fraco, vai para o círculo de oração orar. Pastor, estou fraco, vai ler a Bíblia. Pastor, estou fraco, vem para a escola bíblica dominical. Pastor, estou fraco, faz o culto doméstico. Pastor, estou fraco, cria um hábito de leitura da Bíblia, de oração e de palavra. Não fique em porta de vizinho, que vizinho não tem nada para te dar e nem te alimentar. Não fica na casa de amigo para cá, amigo para lá, porque eles não têm nada para te dar. O conselho bíblico é: entra no teu quarto e fecha a porta. Ou então, vem para este lugar, porque os olhos dele estão fitos aqui e o ouvido dele é atento à oração deste lugar. A Bíblia diz que é os que ele ama, quem lhe ama, e quem de madrugada lhe busca, acha. Como é que você dorme a noite inteira? E no dia que Deus acorda, você ainda fica contando os caibros e as telhas do quarto e não levanta com preguiça? Aí no outro dia está todo se espreguiçando. Rapaz, parece que eu passei a noite apanhando. E passou. É que está morto e não sente. Era Deus querendo falar contigo. Quanto tempo faz que você orou de madrugada? Quanto tempo você tira de oração durante o dia? Quantos capítulos você lê a Bíblia por dia? É por causa disto. No mínimo, você toma um café, almoça e janta. Isso é o mínimo. Às vezes uns lanches nos intervalos. E como é que você passa o dia sem se alimentar? Num culto como esse, você nunca abriu a Bíblia nem para ler a leitura que foi feita. E nós estamos nos versículos bíblicos. E você quer vida espiritual abundante? Você acha que está bem desse jeito? Você já morreu. Mas Jesus quer dar vida. Jesus quer restaurar. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Pastor, é que eu tenho uma promessa. E promessa de Deus na vida de alguém, ele não morre enquanto ela não se cumprir. Quem foi que te disse isso? Onde foi que você aprendeu isso? Jeremias 17:13. Quem me abandona, eu escrevo o nome da areia. Qual é a consistência que tem nome em areia? O vento apaga. 1 Samuel 2:30. Aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desonram, eu desprezo. 2 Timóteo 2:13. Se nós o honrarmos, ele é fiel. Se nós os desprezarmos, ele também nos deixa. Ele não pode negar-se a si mesmo. Foi mentira que disseram para você que quem tem promessa de Deus não morre.
O certo é que, quando a pessoa é fiel a Deus e o honra, Deus o honrará. Agora a pessoa acha que tem uma promessa de Deus e sai por aí fazendo toda barbaridade. Não, no tempo certo Deus me chama e me salva. Vai nessa, que tu vai perder a tua salvação. O negócio de Deus é com quem tem compromisso com Ele. E Ele se chegará para vós, limpai as mãos, pecadores. Como é que estão as suas mãos? Falo das suas atitudes. O que tens feito? Por onde tem andado? Tu pode esconder do teu pai, da tua mãe. Pode esconder do teu esposo, da tua esposa. Pode esconder dos teus filhos. Pode esconder do pastor da igreja. Mas há uns olhos como chama de fogo, que eles estão em cima de você. E a Bíblia diz que Deus é bom, na 1:7. Ele é uma fortaleza até no dia da angústia. Mas Ele conhece os que confiam nele. E quem confia em Deus é fiel a Deus e vive aos pés de Deus, no propósito de servi-lo com fidelidade. Os olhos de Deus estão sobre nós. E você é quem é quando você está sozinho. Porque ser crente no meio dessa multidão é a coisa mais fácil do mundo. Quem é você em Teresina? Quem é você quando está em Matões? Quem é você quando está em outra cidade? Quem é você quando está na faculdade? Aonde nós estivermos, alguém tem que olhar e dizer: é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Aonde nós formos, alguém tem que nos reconhecer como luz e sal. Voz de duplo ânimo. É uma coisa aqui, mas é outra coisa lá fora. Está aqui, mas está agoniado. Esse pastor não vai terminar. Vou já, o horário já acabou, encerrou. É 9 horas. Mas eu preciso lhe dizer mais alguma coisa. Você de duplo ânimo. Uma coisa na igreja, outra coisa em casa. Mas também no trabalho é outra e na faculdade é outra. Deus não aceita vida departamentalizada. Ou você serve a Deus aqui na sua casa, na faculdade ou no trabalho, ou você não serve a Deus e você está perdendo o seu tempo. Ou você serve a Deus de coração inteiro, ou vida dividida com o mundo, Deus não aceita. O texto sagrado diz: purificai o vosso coração. A decisão é sua. Por mais que você não tenha força, Apocalipse 3:7, eis que diante de vós eu pus uma porta aberta e ninguém a vai fechar, porque tendo pouca força, não negaste o meu nome, e porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te livrarei. Ninguém é fiel a Deus porque tem muita força, mas quando alguém reconhece que tem pouca força aos pés dele, ele diz: eu estou aqui, eu sou Deus forte, eu vou te levantar e vou te sustentar e vou te abençoar. Deus quer abençoar alguém nesta noite, mas há uma necessidade de disposição. O texto diz: senti as vossas misérias. O problema é que tem gente que não sente mais, está com a cara limpa, parece que nunca aconteceu nada. Ser crente é coisa para quem tem vergonha na cara. Salmos 83:16, o salmista diz: Senhor, dá vergonha na nossa cara para a gente aprender a te adorar. Abacuque capítulo 2, versículo 1, o Senhor se dirige a ele, diz: ó nações que não tens desejo. Tem lá uma numeração do lado desejo, e embaixo está a tradução, vergonha. Ele se refere a Israel e diz: nação sem vergonha. Há uma necessidade de ter um compromisso com Deus. Porque se nós não vivermos assim, nós não honraremos o nome do nosso Cristo, da palavra de Deus e desta igreja. Porque as pessoas sabem, na hora que nós sairmos daqui, eles sabem para onde vamos, o que vamos fazer. As pessoas estão lhe vendo, e o teu testemunho está querendo jogar lama na igreja de Cristo. E se você, ao sair daqui, alguém bater em tua esposa ou sujá-la por aí, o que é que você vai fazer? Agora imagina o que Deus pode fazer com alguém que está por aí no meio, querendo manchar o nome dessa igreja. Você não manchará o nome da igreja de Cristo, porque Ele está vivo e Ele é zeloso por essa igreja, e Ele está a olhar com cuidado por ela. Lamentai
Tem gente que faz miséria e ainda sai sorrindo, achando que é vantagem. Lamente. Tem gente que leva as coisas como se fosse uma mera brincadeira. Chorai. Chore, já está na hora de chorar. Já é momento de arrependimento. Converta-se o vosso riso em pranto, porque tem gente que só ri aqui dos dentes para fora, mas a consciência, o coração, ele sabe que não está bem, ela sabe que não está bem e fica querendo tapar o sol com a peneira. A Bíblia diz: chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. 2 Coríntios 7,10 diz que a tristeza segundo o mundo gera morte. Alguém no mundo, quando se entristece, mete uma corda no pescoço e tira a própria vida. Mas na igreja, a tristeza segundo Deus gera arrependimento. Quando nós lamentamos as nossas misérias neste lugar, nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tornai-vos para Deus, e Ele se tornará para vós. Aonde está alguém que quer entregar a vida a Cristo, venha. Aonde está alguém que deseja reconciliar-se com Deus, venha. Aonde está alguém que sente que não está bem com Deus e precisa fazer um ajuste e não pode passar de hoje, venha. A oportunidade é agora, o Senhor te chama, Ele insiste, porque há um desejo de Deus em que você escape pela sua vida. Aonde tem uma pessoa para Cristo, tem alguém nesta noite, venha. Tem alguém que deseja: e Silvio, eu quero ir, mas as pernas estão trêmulas. Se você levantar a mão e eu lhe enxergar, eu vou lhe buscar. Para mim é um prazer que você entregue a vida a Cristo. Mas tome essa decisão hoje. Quem entendeu esta palavra nesta noite, levante a mão assim para eu ver. É isso que é avivamento. É isso que é conferência pentecostal. Você vai sair daqui com as costas ardendo, com o ouvido tinindo, mas você vai dizer: é assim mesmo. E o Espírito diz: é assim mesmo. E o Espírito diz: Você pode chegar na sua casa e ajoelhar ao pé da cama e vai dizer: é assim mesmo. E o Espírito diz: Você pode dormir e acordar falando em língua, acordar chorando, acordar sapateando. Sabe por quê? Porque avivamento não é só aqui com a música de forró e você pulando, não. Avivamento é a palavra de Deus gerando em você e te regenerando e trabalhando a sua vida. Se você entende que Deus falou com você e você precisa, esta é a oportunidade. Silvio, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Quem faz é Deus. O que você precisa é vir e entregar-se a Ele. O restante Ele faz. Tem alguém? Curve a sua cabeça. Eterno e soberano Deus de Israel, temos a consciência que temos sido fiéis à Tua palavra dentro daquilo que o Senhor nos tem mostrado. Nós estamos em uma conferência pentecostal e ainda virão outros pregadores. Assim como o Senhor tem sido fiel com todos nós até aqui, continua abençoando este evento, ó Pai querido. Usa os Teus filhos para que todos nós estejamos ligados em um só propósito. E que todos aqueles que vierem daqui em diante trilhem no mesmo caminho, porque nós não podemos ser remissos. O tempo está remido e nós precisamos fazer o que devemos enquanto é tempo. Ó Espírito de Deus, amigo nosso, em que está nesta noite a trabalhar nestas vidas e corações, toma a vida de todo este povo que está ouvindo a Tua palavra e continua, ó Espírito de Deus, a testificar os corações e mentes de todo este povo e continua avivando-os, despertando a fim de que o Teu nome seja glorificado na vida de todos eles. Dada a Tua graça,
todos nós, aos amigos ouvintes da tua palavra que vieram. Ó Espírito de Deus, convence-os do pecado, da justiça e do juízo, para que em breve tomem as suas decisões por Cristo e que o teu nome seja glorificado na vida de todos. É o que nós a ti pedimos e o fazemos com fé, na certeza que o Senhor nos tem abençoado. Eu quero te pedir ainda mais, olha para o povo que chegou aqui doente.